Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui fazer um comentário sobre a Virgem e Mártir Santa Catarina. Então essa é a festa desta grande santa que deu testemunho de Cristo e que confundiu os sábios da época com a sua sabedoria que vem de Deus. Então isso aqui é muito importante a gente perceber, porque hoje em dia há muitas pessoas que se apresentam como pessoas inteligentes, pessoas estudadas, que têm curso, que têm doutorado, que têm isso, que têm aquilo, mas na verdade, diante de Deus, elas não têm a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento. Porque, de fato, como diz o Evangelho, não foram dadas essas coisas para os sábios e entendidos desse mundo, mas para as pessoas humildes de coração. Justamente para elas é que Deus dá a sabedoria, dá a ciência e dá a capacidade de discernir as coisas segundo a lógica de Deus. Então por isso que é importante a gente meditar nesses aspectos e pensar também em Santa Catarina, porque ela representa essa verdadeira sabedoria do Evangelho. Então hoje nós cumprimentamos também as pessoas que têm esse nome, ou mesmo as pessoas que vivem no estado de Santa Catarina, no Brasil. Então você veja que antigamente as pessoas davam o nome das cidades, até mesmo de um estado ou de um país inteiro, para homenagear um santo. Hoje em dia, nem sequer uma rua que eles abrem, eles não são capazes de pensar de homenagear uma pessoa santa, uma pessoa que teve uma vida exemplar, para mostrar aquela pessoa como um exemplo. Isso também acontece no meio dos protestantes, que dizem que não veneram santos, não adoram imagem, não sei o que mais. Mas qual que é o resultado do mundo protestante? O resultado do mundo protestante é o mundo pagão. É um mundo que não lembra de mais nada, que não tem nada na mente, senão o dinheiro e as coisas materiais de um mundo sem Deus. Enquanto que o mundo católico tinha imagens, tinha veneração aos santos, tinha procissões, tinha festas. Nessas grandes festas, as pessoas se reuniam, as pessoas pensavam verdadeiramente na vida desses santos e alcançavam graças desses santos, porque eles visitavam também os túmulos daquelas pessoas que eram exemplares ou veneravam as relíquias, e as pessoas alcançavam muitos milagres, muitas graças por causa da intercessão desses santos. No entanto, hoje em dia, mesmo nos lugares onde ainda existe alguma devoção, então eles fazem a festa do padroeiro e põem as pessoas para fazer bebedeira, para ouvirem músicas mundanas, para arrecadar dinheiro para isso, para não sei o quê, para reformar a igreja, para fazer não sei mais o quê, e tudo acaba na profanação e na dissipação. Quando que, na verdade, nada disso fazia parte da verdadeira Igreja Católica, que honrava os santos com amor, com devoção, e com isso alcançava deles as graças que nós precisamos, porque muitas vezes o nosso merecimento é pouco diante de Deus. Então nós precisamos da ajuda deste santo, desta santa, que vão interceder por nós. Isso é normal. Até numa grande empresa, você imagina uma grande organização e você tem o chefe dessa empresa, ou o presidente. Você não vai conseguir facilmente ter acesso a esse presidente, a esse chefe. Mas se você for bem visto por um diretor, por alguém que está lá no seu departamento, que diz, olha, eu gostei de você, você trabalha bem, não sei o quê, nós vamos melhorar. Então esse que vai falar com o presidente, falar, não, eu acho que essa pessoa podia receber um cargo melhor, podia ter um salário melhor, né? Por que não? Então isso é a mesma coisa. No mundo dos santos, a realidade dos santos é o mundo dos vivos. Nós acabamos de cantar esse salmo. Salmo lindíssimo, por sinal, que é o Salmo 114, que diz, Placebo Domino in regione vivo. Tá, essa frase é belíssima.
que quer dizer, eu agradarei o Senhor na região dos vivos, na terra dos vivos. Então, qual que é a terra dos vivos? É o céu. As pessoas ali estão vivas. Eles não estão esperando a ressurreição, ou eles não estão simplesmente lá dormindo. Isso aí foi no Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas estavam presas, esperando a vinda de Cristo. Por isso que Jesus falou, ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem. Então, por quê? Porque naquele momento que ele falou isso, ninguém tinha subido no céu. O céu estava completamente fechado. Agora, quando Santo Estevão, que foi o primeiro mártir, viu os céus abertos, ele fala, eu vi o céu aberto. Quer dizer que o céu está abrindo. Se ele está vendo o céu aberto, é o sinal que o céu está se abrindo. E se está se abrindo, as pessoas estão entrando. Agora, entra pela porta estreita. Igual Jesus falou, você até entra, mas tem que entrar pela porta estreita. Se você não consegue entrar pela porta estreita, você vai para o purgatório. E é por isso que a gente tem dó que muitas pessoas poderiam entrar no céu com muito mais facilidade se eles tivessem essa busca de fazer amigos para que eles nos recebam nas moradas eternas. Igual Jesus falou, usai do vosso dinheiro injusto para fazer amigos para que eles vos recebam nas moradas eternas. Então essa parábola que é meio estranha, muita gente não entende, mas é justamente isso, que as pessoas muitas vezes, porque eu ganhei dinheiro, ganhei muita coisa, mas de certa forma, a maioria das pessoas que ganham muito dinheiro, pelo menos 30%, 40% daquele dinheiro é injusto. Não tem como a pessoa ganhar muito dinheiro que é totalmente limpo, justo, que é o trabalho dela. Não. Muita coisa daquilo que vem, mesmo que ela não perceba. O próprio salário dela pode ser uma coisa injusta. Por quê? Porque ele já é colocado um salário muito acima do que seria o normal. Então, essa pessoa, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer amigos para que eles recebam nas moradas eternas. Ou seja, ou ela faz caridade aqui na terra, ajudando os pobres, ou ajudando os religiosos, construindo conventos, como faziam antigamente os nobres, construíam os conventos, construíam mosteiros, promoviam a vida religiosa, ajudavam os pobres. Essas pessoas, depois que eram beneficiadas, quando elas chegavam no céu, elas iam receber, abrir o caminho para os benfeitores deles. Falar, não vou deixar meu benfeitor ali no purgatório, ele me ajudou, e vai trazer ele para o céu. Ou então, eles honravam tantos santos, construíam igrejas para esses santos, construíam monumentos, faziam grandes coisas por eles. E depois os santos diziam, olha, você está me honrando na terra, então quando você morrer eu vou te receber também nas moradas eternas. Porque Deus deu poder aos santos, e isso ninguém pode negar. Por isso que diz a Escritura, que Deus glorificou os seus santos. Glorificou como? Dando a participação da glória dele para aqueles que na terra, veja bem, participaram da humilhação dele. Porque quando a gente sofre, a gente é humilhado na terra por causa do nome de Cristo, depois Cristo fala assim, não, você sofreu por mim, você foi humilhado junto comigo, então agora eu vou te glorificar junto comigo também. Isso é mais do que lógico e justo. Então esse é o caso da Virgem Santa Catarina, esposa de Cristo. Essa é uma virgem preciosa e nós deveríamos ter muita devoção, e é triste perceber que há muitas pessoas que nem sequer sabem o que foi a vida de Santa Catarina e nem sequer sabem quem é ela, porque já confundem com outro, por exemplo, Santa Catarina de Sena, Santa Catarina Labouré e outras que existem por aí, mas essa é a primeira e a grande patrona de todas as Catarinas. Por quê? Porque ela veio lá do século III, começo do século IV, justamente alguém que estava sendo uma das precursoras da virgindade cristã e da vida devotada a Cristo. Por isso mesmo que não havia na época muitos mosteiros, muito menos mosteiros femininos, e por isso mesmo Santa Catarina, que desejava tanto ingressar na vida religiosa, ela não tinha um mosteiro para ela entrar, porque isso era no começo do cristianismo, não existia essa estrutura.
Que as pessoas, os cristãos, a maioria deles eram pobres, não tinha como construir um mosteiro, e quando tinha eram homens que eles mesmos construíam alguma barraca, alguma coisa, viviam no meio das rochas, das cavernas. As mulheres não tinham essa estrutura, então quando elas consagravam a Deus a sua virgindade, elas ficavam numa família, ou então o bispo protegia. Então, em muitos lugares, o próprio bispo fazia uma estrutura e mantinha ali uma casa de virgens e viúvas, e ele mesmo sustentava. Então isso aí também é uma instituição que veio desde os apóstolos. Então por isso que a gente tem que dizer que nós pertencemos à Igreja Católica e Apostólica, porque tudo que nós fazemos veio dos apóstolos. E a consagração das virgens foi uma coisa que começou com os apóstolos, a mandato de Cristo. Porque Cristo, que nasceu de uma virgem, obviamente que ele queria que as mulheres consagrassem a Deus a sua virgindade. E esse foi o caso de Santa Catarina, porque ela cresceu numa família que já tinha a fé católica. Isso aí já era uma coisa rara. E eles a educaram na fé e no conhecimento, porque como esses pais de Santa Catarina só tinham ela de filha, era filha única e ela era muito inteligente, então eles resolveram que eles iam dar para ela a educação mais completa possível. Então essa menina, desde pequena, ela já aprendeu várias línguas, ela já estudou a filosofia, estudou todos os autores gregos antigos, então ela conheceu tudo. E eles estavam também bem localizados na cidade de Alexandria, que depois de Roma era a maior cidade do mundo na época, 500 mil habitantes, e essas pessoas tinham ali em Alexandria acesso a muito conhecimento. Então era a cidade mesmo, capital do helenismo. Então tudo que era biblioteca, tudo que era conhecimento, tudo que era autores de toda a filosofia, ou de toda a lógica do pensamento, tudo caía ali em Alexandria, e as pessoas estavam sempre estudando aquilo e discutindo aquilo. Portanto, era uma cidade que promovia o conhecimento e também promovia heresias, porque ali também existia muito conhecimento de coisas esotéricas ou de coisas relacionadas aos antigos gregos que eram iniciados nessas sociedades secretas que já existiam na época. Então, como era o caso de Pitágoras, então Pitágoras formou a escola dos pitagóricos, que vai ser também precursora de todos esses gnósticos aí que nós encontramos hoje em dia. Mas, graças a Deus, essa menina aprendeu tudo de forma correta e ela, ao mesmo tempo, decidiu, desde pequena, que ela não iria se casar, que ela iria se consagrar a Deus. Pois então, veio se instalar naquela cidade durante algum período o imperador Maximino II, que estava promovendo uma perseguição contra aqueles que não quisessem sacrificar aos ídolos, porque nós devemos saber que o Império Romano tinha uma religião oficial e a pessoa que não queria fazer parte daqueles ritos era como se fosse uma pessoa que estava contestando a própria autoridade do imperador. Então eles tinham uma lógica disso. Não é que eles queriam simplesmente matar os cristãos só porque eles não gostavam dos cristãos. Até gostavam. Essa que é a verdade, eles até gostavam. Mas eles diziam, é uma pena que você, sendo uma pessoa que tem virtudes, que tem coisas boas e tal, mas você é uma pessoa intransigente. Você não quer fazer parte do sistema que a gente tem aqui hoje e você não aceita nem sequer fazer um rito que seja de homenagem aos nossos ídolos, porque nós temos veneração a isso por uma própria questão de costume. Então isso aí serve de exemplo para nós hoje, porque facilmente hoje em dia as pessoas aceitam fazer tudo que o mundo pede, tudo, para poder você não ser mal falado, a pessoa faz qualquer coisa mesmo que isso ofenda a Deus. É impressionante como as pessoas não têm mais esse critério hoje em dia. Então quer dizer que eles entraram ali, o imperador com toda a sua corte, fizeram em Alexandria todo o inquérito, e as pessoas que eram cristãs, isso que foi pior, eles iam lá e, não, vamos oferecer, não custa nada, nós estamos aqui, porque senão eles vão nos matar, vão nos roubar nossa propriedade, e eles faziam isso.
E foi por isso que Santa Catarina, repleta de indignação, se apresentou diante do imperador. Ela mesma veio ali e ela disse: olha, eu vou lá falar com ele, porque, primeiro, ele deve saber que a religião cristã é a religião verdadeira, que está perseguindo a religião verdadeira, e depois eu vou dar um exemplo também para esses cristãos que não têm coragem, que eles não valem de nada. Eu, que sou uma moça de 18 anos, vou lá e vou conversar com eles. Quero ver se eles não vão me escutar. Então você veja o exemplo de coragem, né? Que impressionante. Pois ela entrou ali na corte, veio ali falar com ele e ele aceitou, conversou com ela e ficou impressionado pelo conhecimento dela. Então, num primeiro momento, ele acolheu bem a Santa Catarina. Só que aí ele falou o seguinte: ó, então vou chamar aqui as pessoas mais entendidas, porque eu não entendo, não tem como discutir com você, eu não tenho esse conhecimento, mas eu vou chamar pessoas que estão aqui em Alexandria, que são consideradas pessoas eruditas, e eles vão debater com você, você vai colocar os seus argumentos. Pois bem, marcaram o dia, voltou lá Santa Catarina, e tiveram ali 50 sábios da época da Alexandria, cada um defendendo uma doutrina, uma religião, defendendo o paganismo ou defendendo a filosofia de diversas formas, mas todos eles contra o cristianismo. Então cada um tinha os seus argumentos, a Santa Catarina debateu com eles, isso aí foi muito tempo de discussão e tudo, foi muito impressionante, porque as pessoas viram a sabedoria dela e muitas pessoas assistiram. Isso que foi interessante também, que o imperador fez questão, falou: não, nós vamos fazer isso num teatro, todo mundo vai assistir, nós vamos anotar, as pessoas vão perceber e ela vai ter direito de falar, porque ele viu que era uma menina fora do normal, né, da inteligência, da sabedoria impressionante. Mas a sabedoria dela vinha do alto, e isso que confundia os sábios, porque a sabedoria dela não era uma coisa só da inteligência. Por isso que diz que desde que ela foi batizada, ela recebeu o dom da sabedoria, e ela recebeu de uma forma impressionante. Não foi uma coisa assim, tinha por volta uns 10 anos, no que ela foi batizada, todo mundo já percebeu que alguma coisa mudou, que ela era uma pessoa completamente diferente, que ela tinha um conhecimento impressionante. Então, muitos desses sábios, por incrível que pareça, ao invés de ficarem contra, eles se converteram. Falaram assim: realmente ela tem razão, o cristianismo é a verdadeira religião. E nós devemos saber também que um dos maiores gênios do cristianismo viveu justamente ali em Alexandria e morreu um pouco antes do nascimento de Santa Catarina, que foi Orígenes. Então, quer dizer que havia sábios, havia pessoas muito bem formadas em Alexandria. E essas pessoas formaram também Santa Catarina. Então, quer dizer que ali era uma expressão de inteligência, de conhecimento muito grande. E, graças a Deus, essa menina conseguiu destruir todos esses argumentos falsos contra o cristianismo, mesmo daqueles que usaram de todas as artimanhas possíveis para fazer com que ela ficasse tentando fazer com que ela caísse em contradição, por exemplo, ou que os argumentos dela não tivessem uma coesão completa, e ela penetrava aqueles pensamentos e conseguia dar as respostas. Quer dizer que ela não conseguia, não só superava a inteligência da filosofia, mas ela conhecia a história, conhecia a Bíblia, conhecia as línguas e conhecia todos os argumentos possíveis. Então aquilo ali foi um testemunho impressionante que Deus quis que acontecesse antes que o cristianismo fosse aprovado. Porque depois de alguns anos, o cristianismo se tornou uma religião aprovada pelo Império Romano. Mas ela continuou então na prisão, e a própria esposa do imperador veio visitá-la na prisão, e também um oficial importante, e essas pessoas estavam se convertendo. Então esse imperador ficou louco de raiva, porque ele também viu que aquilo ali ia ser uma certa oposição para ele.
Então ele falou, essa menina não é nada, ela é uma louca, e nós vamos agora colocá-la na morte para ela aprender a não ser uma pessoa tão rebelde ao nosso império, e nós vamos dar o exemplo fazendo nela uma morte violenta e dolorosa. Então prepararam uma roda enorme com pontas de ferro. Então eles queriam passar aquela roda em cima dela várias vezes para poder moer o corpo dela com aquelas pontas de ferro, com aquelas dores. Mas Deus não permitiu isso. E Deus não quis, isso que é bonito. Ele falou, não, ninguém vai tocar nela. E na hora que a roda encostou no corpo dela, a roda partiu no meio. Então eles não insistiram naquilo. O imperador falou, não, é melhor então, vai lá e coloca ela amarrada e corta a cabeça dela. Então foi assim que fizeram, para poder não causar mais perturbação ali, já que a população estava comovida e estava se convertendo. Então isso foi uma grande graça para a cidade de Alexandria, cuja igreja tinha sido fundada pelo evangelista São Marcos, que tinha sido discípulo dos apóstolos São Pedro, São Paulo, Barnabé. Então São Marcos, que era uma pessoa muito importante na época dos apóstolos, foi ele que fundou a Igreja Católica em Alexandria. E graças a ele e graças a muitos outros grandes nomes, grandes bispos, grandes heróis da fé, como por exemplo Santo Atanásio, Alexandria se tornou uma cidade célebre para o cristianismo. Mas também depois se tornou uma igreja traidora, herética e caiu na maldição. E por isso mesmo, toda aquela riqueza, toda aquela glória da igreja de Alexandria foi entregue nas mãos dos sarracenos muçulmanos, e hoje tudo aquilo acabou. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção nessas coisas, para nós olharmos para a nossa própria vida, porque há muitas pessoas que aparentemente são gloriosas, que depois vão terminar mal, por causa do orgulho, ou por causa da falta de obediência a Deus, porque tudo que nós temos ou nós fazemos deve-se a Deus. Então, Santa Catarina terminou sua vida dando esse testemunho, derramando esse sangue por amor ao seu esposo Jesus Cristo, e entrou no céu gloriosa, com as vestes brancas, com seu vestido de noiva, feliz para desposar a sabedoria eterna que é o próprio Filho de Deus. No entanto, os anjos foram enviados pelo próprio Cristo, porque ele achou por bem que o seu corpo não ficasse ali, e os anjos levaram o seu corpo para o Monte Sinai, onde Moisés tinha recebido a lei. E ali no Monte Sinai, na época, haviam monges que viviam ali, e eles guardaram o corpo no alto do Monte Sinai, tinham ali o túmulo, e depois, 3 séculos depois, eles levaram para o mosteiro grande que tinha, onde São João Clímaco viveu. Ele também foi um grande asceta e um grande herói da vida monástica. Então São João Clímaco foi abade desse mosteiro lá do Monte Sinai. E é lá que eles guardam o corpo de Santa Catarina até hoje. Então peçamos a Deus também pela conversão desses monges que ficaram cismáticos, e peçamos a Deus para que, através da intercessão desta gloriosa Virgem Mártir Santa Catarina, possamos ser livres de todos os erros, de todas as falácias, sofismas, qualquer espécie de enganação do demônio que nos afaste da verdadeira doutrina, da verdadeira fé, da verdadeira filosofia e do verdadeiro caminho para entrarmos na vida eterna, no céu, junto de Deus. Amém.